Obrigado. Livro de Esther, capítulo 1. Livro da estrela. Esther significa estrela ou Hadassah. Capítulo 1. Hoje eu vou tentar fazer uma ministração dinâmica com a igreja. Tomara que dê certo. Preparei com tanto carinho para vocês. Espero que vocês compreendam. E antes de lermos, eu quero falar para vocês o título dessa mensagem, que é: toda história tem dois lados. Fala comigo, toda história tem dois lados. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: toda história tem dois lados. Esther, capítulo 1. São 22 versículos, eu vou tentar ler todos, vamos ver se a gente consegue. E eu quero que você preste muita atenção, porque é um texto que nós já conhecemos, mas eu quero aqui extrair os dois lados da moeda, amém? E deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vou tentar ser imparcial hoje, amém? Glória a Deus. Pastor, mas da onde você tirou isso? A minha esposa, amada esposa, cadê ela? Está por aí. Ela, juntamente com as discípulas dela, algumas mulheres aqui da igreja, estudaram, acho que mês passado, foi mês passado, né? Estudaram o livro de Esther. E durante 10 dias, 10 capítulos, um capítulo por dia, elas mergulharam nesse livro tão rico, queridos. Um livro que está no Antigo Testamento, e o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Mas é impossível não ver a grandeza de Deus neste livro. Amém? Então peço que você preste muita atenção. Talvez vai ter algumas palavrinhas que você não conheça, mas nada que uma boa explanação do texto não venha trazer clareza. Está escrito assim: e sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono, no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Suzã era a capital, era a fortaleza, a cidade onde ele estava reinando. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelência, por muitos dias, a saber, 180 dias. Pastor, não estou entendendo. Durante 6 meses, ele reuniu os seus príncipes, os seus governadores, os seus prefeitos, e fez uma breve festinha de 6 meses, amém? Tudo bom? Seja bem-vindo. Uma breve festinha de 6 meses. Gente, é tempo ou não é? Uma festinha de 6 meses? Bom tempo, né? Profetiza aí sobre a tua vida que os próximos 6 meses vai ser de muita festa. Um amém aqui, outro ali. Teve mais amém aí ou não? Receba, aqueles tempos de alegria está chegando sobre a tua vida. E acabado aqueles dias, fez o rei também um banquete a todo o povo. Antes era só para os príncipes, os prefeitos, os governadores. Agora ele fala: não, quero chamar todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, do maior ao menor. Quantos dias? 7 dias. No pátio do jardim do Palácio Real.
E as tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendões de linho fino, púrpura e argolas de prata e colunas de mármores, os leitos de ouro e de prata sobre o pavimento de mármore vermelho e azul, branco e preto, e dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Versículo 10. E ao 7º dia, ou seja, 7 dias depois de iniciar essa festa para todo o povo de Suzã, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar, Carcas, aí ó, para quem está em dúvida, para escolher o nome do próximo filho, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu, e acendeu nele a sua ira. Versículo 19: se bem parecer o rei, saia da sua parte um edito real. Isso aqui é um dos súditos do rei, dando um conselho para o rei. Saia um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e da Média, e revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Versículo 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Feche os seus olhos e não a tua Bíblia, e peça que Deus fale contigo nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor preparou esse tempo de qualidade, para que possamos crescer, ó Pai, na tua palavra e na tua presença. Senhor, nos abençoe, renove as nossas forças, nos dê, ó Pai, entendimento, discernimento e sabedoria, para que possamos sim, ó Deus, crescer, ó Pai, em graça e conhecimento diante do Senhor. Abençoe a tua igreja, fortalece os teus filhos, traz, ó Deus, sim, ó Pai, a tua igreja, a direção proposta dos céus para a terra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar um tempo de governo. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivenciarmos um tempo de ousadia, e também, ó Pai, um tempo de colocar em prática todos os princípios, sim, ó Deus, todos os valores do teu reino. Abençoe a tua igreja, nos dê a tua proteção e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amados, o texto lhe fala sobre uma situação que antecede a entrada de Ester no governo, no reinado de Assuero. O que aconteceu antes de Ester se tornar rainha? O rei Assuero, ele já tinha uma esposa chamada Vasti, e Vasti era a rainha de todo o império persa e média, e o rei começa a fazer banquetes. Na verdade, ali no 3º ano já tinha acontecido vários banquetes, mas a Bíblia relata um banquete de 6 meses para os governadores, e depois mais um banquete de 1 semana para a cidade toda de Suzã. E ali naquele banquete, o rei, já muito alegrão do vinho, ele manda chamar a sua esposa. Ela, que estava em outra festa,
ela se recusa a se apresentar diante do rei. E porque ela se recusa a se apresentar diante do rei, o rei consulta os seus sábios, os seus conselheiros, e ali acontece um divórcio, ali acontece uma separação. E é sobre essa separação que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu quero fazer aqui uma dinâmica. Vou chamar aqui duas pessoas para representar os nossos personagens, ok? Deixa eu colocar uma cadeira aqui. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Quem é voluntário? Um casal. Preciso de um casal aqui, um homem e uma mulher. Quem pode ser voluntário? Deixa eu ver. Cada um senta aqui numa cadeira. Não vai precisar fazer nada, gente, é rapidinho. Vamos lá. Quem vem? A Rosa e o Dedo. Eita, glória. Vem para cá. A Rosa e o Dedo, por favor. Cláudio Honor, senta aqui. Rosa, sente aqui. Junta mais um pouquinho, não precisa ficar tão longe assim. Isso, aí, tá bom, tá bom. Eu vou tentar aqui ser um advogado. Tem advogado aí ou não? Glória a Deus, tem dois ali. Eu vou tentar aqui julgar a causa de vocês, porém nós não vamos ter um juiz, nós vamos ter só um júri. Amém, igreja? Vocês podem me ajudar a julgar essa causa? Vocês podem me ajudar, sim ou não? Então vocês vão ser o júri, ok? Então eu queria que vocês prestassem muita atenção na queixa desse casal que está se separando. É só de brincadeirinha, tá bom? Desse casal que chegou aqui com uma queixa, né? Pode ser que a gente consiga reatar o casamento desses dois, amém? E nós vamos aqui tentar fazer isso aqui para ficar mais dinâmico, igreja. Isso aqui, olha, na hora que eu estiver falando com um ou com outro, eu queria que você analisasse com o teu coração e aplicasse na tua vida, amém? Tranquilos? Então vamos lá, vamos dar honra aos vaso mais frágil, a mulher. Nós vamos começar aqui com a defesa da mulher, ok? A Bíblia diz que o rei pediu que a Vasti entrasse com a coroa. Por favor, coloque a coroa. O rei, eu vou colocar um manto de rei assim, ó. Isso, pronto, tá bom. Só para representar aqui, amém? E a queixa foi o seguinte, queridos. O rei e a rainha, né, o Assuero e a Vasti tiveram um desentendimento, e vocês são júris, amém? Nós vamos ter que entender o que aconteceu. Escutando aqui a minha cliente, ela disse em defesa dela os seguintes argumentos. Primeiro argumento que ela utilizou aqui, que ele, o rei, só valoriza a beleza dela. O rei só valoriza a beleza da rainha e não valoriza a rainha da beleza. Homens que só estão com uma pessoa, com a esposa, ou então na sociedade, ou então em alguma situação, só estão quando lhe convém, mas que quando não lhe convém, já começa a espanar, já começa a pular fora. Outra coisa que ela disse também é que o marido dela estava bêbado. Ela falou para mim assim: você acha que eu vou escutar um homem bêbado? Ele tem defeitos. Segundo ela, ele tem muitos defeitos. Segundo ela, ele só quer saciar os seus vícios. Ele não tinha domínio do que estava falando. Júri, vocês estão entendendo? Sim ou não? Vai pesando aí. Segundo ela, ele queria usá-la como se fosse um troféu para mostrar para os seus amigos. Está no texto, sim ou não? Segundo ela, ele só quer usá-la como uma ferramenta, como um trampolim, como um objeto. Não está valorizando ela como essência, mas só olha para ela como se fosse um objeto. Bom argumento, sim ou não? Ela também disse
que ela estava ocupada. O texto diz que ela estava dando uma festa para as mulheres, dentro da casa real. E o rei chamou ela e estava atrapalhando ela dos afazeres. Ela estava ocupada. Ela estava lá cuidando das mulheres do reinado. Mas ele, segundo ela, não entendeu isso. E por causa disso ele está pedindo aí a separação. Outro argumento também que ela disse, que ele prefere ouvir o conselho dos outros e não ouve o conselho da esposa. Vocês estão entendendo, júri? Está aplicando na vida de vocês também? Sim ou não? Me ajuda aí. Segundo ela, ele também só usa a imagem dela para promover o trono dele. Pessoas que só chegam perto de você quando querem lhe usar, quando querem se promover, quando tem uma motivação errada. Segundo ela, no final das contas, depois de ouvir os conselhos dos outros, ela diz que também ele não a amava. E eu perguntei, mas por quê? Como assim? Como você tem certeza que ele não te amava? Aí ela diz que ele trocou ela muito fácil. Bastou apenas um conselho: larga essa mulher, escolha outro em todo o seu reinado. E segundo ela, ele fez isso de uma forma súbita, muito fácil. Bons argumentos, sim ou não? Já vão pensando aí, quem é o certo e o errado nessa história? Quem é o culpado? Ela estava certa em não se apresentar para o rei no pedido do rei? Sim ou não? Nesses dias eu estava escutando muitas versões sobre esse mesmo texto, e algumas diziam, ela está certa, ela foi ousada. Esse rei que estava lá, embriagado nos seus vícios e nos seus prazeres, estava querendo usá-la. Ela foi ousada, ela botou um ponto final na gracinha desse rei. Escute, antes de a gente avançar para a defesa do rei, coitado, ele já está aqui já triste. Antes de a gente avançar, eu quero dizer que, diante desse texto, olhando para casamentos, olhando para sociedade, olhando para relacionamentos, olhando com ótimos argumentos de Vasti, eu consigo ver que dá para nós aprendermos algumas coisas, sim ou não? De certa forma, em alguns relacionamentos, você precisa colocar ponto final. Em relacionamentos que só querem te usar para se promoverem, você precisa ter um bom posicionamento para não permitir que lhe usem conforme querem, sem o teu consentimento. Trazendo isso para dentro do casamento, queridos, não estou aqui de forma alguma falando sobre submissão da mulher, mas o casamento ele é feito para que os dois sejam promovidos mutuamente, e não apenas um. As duas partes precisam estar bem estabelecida e resolvida, e não apenas uma. E quando houver conflito, se for no ambiente do casamento, que haja comunicação. E o bom argumento que ela usou foi que ele preferiu ouvir o conselho dos amigos, e no texto não diz que ele sentou com ela para conversar com ela, para ver o porquê que ela não iria. Por que você não atendeu meu pedido? Era o último dia da festa, você podia ter atendido o pedido. Ele não sentou para conversar com ela. Eu tenho falado para a nossa liderança, mas vale a pena multiplicar isso para toda a igreja. Queridos, tudo aquilo que nós acertamos,
foi por causa da boa comunicação. Tudo aquilo que nós erramos foi por causa da péssima comunicação. Seja na igreja, seja na empresa, seja no casamento. Tudo que você acertar é porque você comunicou bem. E tudo que você errar, pode ter certeza, tem falha na comunicação. Tem falha na comunicação. Amém? Mas, para não deixar o júri apenas com um lado da história, qual que é o tema da mensagem de hoje? Todo mundo junto. Toda história tem dois lados. Amém? Eu confesso para vocês que eu também olhei para essa história e fiquei muito triste com Vasti. Falei, meu Deus, deu a impressão que essa mulher foi descartada. Mas em tudo eu vejo o mover de Deus. Amém? Quando eu olho para o lado de Vasti, eu compreendo os detalhes que nós precisamos observar nos relacionamentos, nas sociedades e no casamento. Mas quando eu olho para o lado do rei, eu entendo outra coisa. Aqui já não é ambiente de casamento. Aqui eu vejo uma mensagem para a igreja e peço que vocês prestem atenção. Fui falar com o Assuero. E aí falei, Assuero, quais são os motivos de você ter descartado a rainha? Por que você fez isso com Vasti, coitada? Tão gente boa. E ele me disse o seguinte, ele começou se apresentando, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu sou a alegria em pessoa. Pensa num homem que gosta de festa. Deda também. Pensa num homem festeiro, um homem alegre. Não vê uma oportunidade para fazer um ajuntamento, uma aglomeração. Ele também disse, eu sou um homem muito generoso. O texto diz que o povo estava sendo servido com a melhor parte do vinho real, segundo a generosidade do rei. Ele disse, eu sou muito generoso. Como é que essa mulher pode me acusar de tantas coisas, sendo que eu sou um homem feliz, sou um homem generoso? E ele disse mais, eu sou uma pessoa que deixa os outros ser quem elas são. Eu não fico pedindo para os outros mudarem. Se você olhar o versículo 8, você vai ver que o rei convida todo mundo e fala assim, gente, podem ficar à vontade, a casa é sua. Está no texto. Ele diz também, olha, para mostrar a minha alegria, eu fiz um banquete de 6 meses. Só que ela não apareceu no meu banquete de 6 meses. Eu falei, é mesmo? Aí ele falou assim, ó, e depois eu fiz mais um de 1 semana. E ela não apareceu no banquete de mais 1 semana. Foram 187 dias de festa. E ela não apareceu para compartilhar da minha alegria. Eu comecei a olhar para ele e falar, conte-me mais. Conte mais. Ele falou assim, tem mais. Tem mais. Essa mulher, eu estava fazendo a festa para todos e ela começou dentro do meu reduto a competir comigo. Eu falei, não? Foi mesmo? Ele falou, foi. E ele começou a dizer, você acredita que eu estava lá fazendo uma festa para o povo? E ela não queria comparecer na minha festa e ainda chamou a patota dela, as amiguinhas dela, e fez uma festa lá no cantinho, lá no melhor do palácio. Então estava eu aqui liderando uma festa para todos, enquanto ela estava liderando uma festa para as escolhidas dela. Eu falei, é mesmo?
E tem mais, ele disse, olha só o que ele falou. Essa mulher que você aí está pensando ser a coitadinha, ela já não suporta estar na minha presença. Aonde eu vou, ela não quer estar. Ela é a rainha. Ela enjoou de estar comigo, de andar comigo. Ele disse, é minha esposa, mas não quer caminhar em unidade. Vocês estão entendendo? Ele disse mais, essa mulher, ela já não tem ânimo em ouvir a minha voz. Antes, a gente tinha alegria de estar junto e conversar. Ele disse assim, agora, já faz tempo que nós não nos comunicamos. Hoje é o WhatsApp, mas naquela época, ele mandava mensageiros até ela. Ela mandava mensageiros até ele, morando debaixo do mesmo teto. Querido, quando o casal começa a se comunicar por WhatsApp, estando na mesma casa, é sinal que tem alguma coisa errada. Ele falou assim, e não parou por aí, tem mais. O rei não mudou o projeto de alegrar o povo, mas ela mudou o projeto para alegrar apenas uma parte. Queridos, quando pessoas estão caminhando junto, mas chega um determinado momento quando começa a haver uma dupla visão, uma divisão de projetos, ou multiplica, ou morre. Se você está caminhando com alguém, e essa pessoa não está em concordância com aquilo que vocês projetaram antes, alguma coisa lá na frente vai dar errado. Isso em todas as instâncias, queridos. Na ótica física, matrimonial, profissional, espiritual. Para caminhar juntos, precisa ter concordância. Andarão os dois juntos, se não concordarem no mesmo projeto, não andarão. Ele disse o seguinte, ela tem nome, igreja, capta isso. Ela tem nome, ela tem status, ela tem posicionamento, ela é rainha, ela tem reconhecimento de autoridade, mas não quer mais estar junto do mover do rei. Ela está posicionada, mas não se alegra em estar no mover do rei. Quem é espiritual discerne isso de forma espiritual. Ela já não se alegra mais nas festas do rei, por isso que ela prefere fazer suas próprias festas. Agora, eu estava comentando com a Nani hoje, qual é a maior tragédia? Vasti não estar na festa do rei, ou o rei não estar na festa de Vasti. Porque na festa do rei, o rei sendo rei, ainda solicitou a presença da rainha. Mas na festa da rainha, ela não solicitou a presença do rei. Quer ver uma coisa ficar um pouquinho pior agora? Na festa do rei, o rei não se acostumou com a ausência da rainha, mas na festa da rainha, ela se acostumou com a ausência do rei. Pastor, eu não estou entendendo, você está falando por parábolas, então vamos clarificar essa situação. Igreja, ouvindo os argumentos do rei Assuero, eu fiquei ponderando
os argumentos do nosso rei. O nosso rei está fazendo uma grande festa. Ele está fazendo uma grande festa lá no seu quarto, te chamando para estar presente na festa dele. Mas você já se acostumou a não estar mais na presença do rei. O rei sendo rei, Jesus sendo Jesus, ele que não precisa de nós, ainda assim ele nos chama para a presença dele. E nós, com as nossas festinhas particulares, com os nossos interesses particulares, com as nossas patotas particulares, eu vou cuidar dos meus problemas, enquanto o rei está te chamando para uma grande festa, para um banquete. Ei, igreja, escute, aplicando aqui na nossa vida como igreja, existe um banquete celestial, uma festa real. Nós não pertencemos a este mundo. O rei sendo rei, ele ainda nos chama para a sua presença. Ele ainda nos convida: ei, igreja minha, venha para a minha presença no secreto do teu quarto. Venha para a minha presença na oração e na leitura da palavra, para que você possa se banquetear. Mas ainda assim, muitas vezes, a igreja, a rainha, as vastis, estão dizendo: eu não vou me apresentar. Não, hoje eu não vou me apresentar, eu não quero. Eu tenho esse direito. Tem. Eu fico imaginando, queridos, o nosso Deus permitindo deixar um livro como esse escrito na Bíblia, um capítulo como esse escrito na Bíblia, sendo que já podia começar com o próximo capítulo só falando de Esther. Por que ele permitiu narrar essa cena onde um rei chama para a sua presença a sua esposa, e ela ainda assim se recusa a estar na presença dele? Ela podia dizer: eu tenho motivos, eu estou ocupada com a minha festa particular, eu estou ocupada com os meus afazeres. Mas ei, o rei continua sendo rei, e isso é imutável. O rei continua sendo rei. A questão aqui é, na festa dele, ele chama, ele convoca, ele convida a sua presença. Mas no seu dia a dia, você está convidando a presença do rei? Ou você já se acostumou com a ausência do rei na tua vida? Se você estiver entendendo, fala amém, pastor, estou entendendo, glória a Deus. Será que nós nos acostumamos com a ausência do rei na nossa vida? Pastor, a minha vida é uma bênção, é uma festa, mas o rei está nessa festa? Sim ou não? O rei está nas suas conquistas? Sim ou não? O rei está todos os dias junto contigo? Sim ou não? Ou ele está fazendo um edito real, parando tudo para poder chamar você para a presença dele? Ei, qual é o malabarismo que Deus está fazendo nesses últimos dias para chamar você para a presença dele? Qual é a programação que Deus está mudando nesses últimos dias para chamar você para a presença dele? Não está acordando ainda? Não está despertado ainda? Se precisar parar tudo do zero, ele para, somente para te chamar para a presença dele. Os decretos humanos nada mais é do que um mover de Deus para te chamar para a presença do rei. Você está achando que em 2020 aconteceu tudo isso por acaso? Não! É a festa do rei, puxando o freio de mão, porque o rei está te chamando para a presença dele.
É como se o rei estivesse falando: noiva minha, esposa minha, venha para a minha presença, saia dos seus afazeres. Ah, mas eu estou tão ocupada com tantas coisas. Ah, então as coisas estão te atrapalhando de vir para a presença? Então para tudo, para as coisas. Ah não, mas ainda eu estou criando outras coisas. Então vamos bloquear tudo. Deus tem poder para isso, sim ou não? Pastor, você está falando que Deus vai parar tudo, queridos? Ele só não para se você atender o chamado dEle. Só isso. Atende o chamado dEle, começando lá no teu quarto. Atende o chamado dEle, começando na oração, numa madrugada, na leitura da palavra, no seu devocional. Não consegue fazer um devocional, não consegue 15 minutos começar o dia na presença do Rei, e quer passar o dia inteiro na ausência dEle. Como? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Vasti. Eu fiz essa defesa da rainha primeiro, por quê? Porque dá a impressão, puxa, realmente ela foi ousada, mas aplicando na vida da igreja, aplicando na nossa vida, existe um rei, não um rei humano, não um rei bêbado, não um rei carnal, não um rei falho, mas um rei imutável, um rei perfeito, um rei soberano, que ele não precisa nem de mim, nem de vocês, mas ele continua nos chamando para a presença dele. Por causa das Vastis que decidiram não estar na presença do rei, o rei toma uma decisão: já que você não quer estar na minha presença, eu vou levantar as Ester. Vou levantar as Ester que deseja estar na minha presença. Vou levantar as Ester que tem prazer de estar na minha presença. Ei, igreja, de certa forma, eu quis fazer esse tribunal, porque vai chegar um dia que todos nós estaremos num tribunal. Todos nós estaremos num tribunal, e o nosso posicionamento não vai ser de rei, queridos, porque já tem um rei. Já tem um rei. A nossa posição vai ser dessa cadeira, daqueles que atenderam ou não atenderam o pedido do rei, daqueles que se acostumaram e daqueles que não se acostumaram com a ausência do rei, daqueles que ouviram a voz do rei e foram de encontro com o trono. Escute, quem é você nesse tribunal? Você é Vasti? Você é Vasti que ainda assim, diante de uma pandemia dessa, diante de um ano atípico que nem esse foi, você ainda vai decidir se acostumar com a ausência do rei? Você ainda vai decidir ficar longe da presença do rei? Ou você vai ter uma mudança no coração e dizer: opa, a partir de hoje eu vou atender o pedido do rei. A partir de hoje eu vou atender, eu vou estar na presença do rei. Eu não estou falando para você estar na presença de um rei falho, um rei humano, não é isso. Eu estou falando para você, ei, existe um rei perfeito, que tem uma vontade boa, agradável, perfeita para você. E isso só se cumpre se você estiver na presença dele. Só se você estiver na presença dele. Quando é que nós vamos atender ao chamado do rei? O rei está te chamando para a presença. Eu queria que você, queridos, agora é você e o rei Jesus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É você e o rei. Fecha os teus olhos. É você e ele. Então, ele está te chamando.
Ele está te chamando para algo maior, algo melhor. Ele está te chamando para algo mais excelente. Ele está te chamando para um tempo de mudança, um tempo de transformação. Ele está te chamando para a presença dEle. E o que você vai responder? Qual é a resposta que você vai dar para esse rei? O rei está te chamando para se apresentar para Ele. Não no domingo, só apenas no domingo. Mas o rei está te chamando para que você se apresente a Ele todos os dias, para que você ande em concordância com Ele todos os dias. O rei está te chamando. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Qual é a resposta que você vai dar para esse rei? Fala para você mesmo: hoje eu vou dar uma resposta para esse rei. Fala para você mesmo: hoje eu quero dar uma resposta para esse rei. Hoje eu vou dar uma resposta condizente com a minha vida. Hoje a partir de hoje eu vou mudar a forma como eu estava tratando esse rei. Eu não vou mais ficar travado. Eu não vou mais ficar ausente da presença do rei. A partir de hoje, quando Ele me chamar, eu estarei disponível para atender o seu chamado. Ei, coloca a mão no teu coração, fala para você mesmo: como é que você quer terminar os seus dias? Na presença do rei ou longe, afastado desse rei? Como é que você quer terminar os seus dias? Como é que você quer terminar a sua história nessa terra? Como é que você quer terminar esse tempo nessa terra? Longe da presença do rei ou junto com esse rei? Faz essa oração agora, você e Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, nos apresentar a Deus, nos apresentar diante do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, e nós como igreja, nós como a noiva de Cristo, nós queremos nos apresentar a Deus. Entre no quarto, ao Senhor, ó Pai. Feche a porta. Oh Espírito Santo de Deus, faz a tua oração. Faz a tua oração agora. Fala para Ele o quanto você não está afastado dEle. Fala para Ele o quanto você sentiu saudade dEle. Sinta a glória de Deus. Espírito Santo de Deus. Oh glorioso Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É
Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença, Senhor. É a tua presença, Senhor, que nós desejamos, ó Pai. Levante as tuas mãos e fala assim: Senhor, fala, meu Rei, a partir de hoje, a tua presença é o que eu mais quero, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele bem forte, queremos aplauda Ele. mais da tua presença, tua presença, tua presença. Deus está levantando uma noiva. Deus está levantando uma noiva que tem prazer na presença do Rei. Você recebe? Toma posse. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Quem entendeu essa palavra diz amém. Eu entendi. Amém. Queridos, essa palavra falou muito comigo. Muito. Sobre buscar, estar na presença. O que mais me chocou, queridos, não é que eu quero estar na presença do Rei. O que mais me chocou é que o Rei está nos chamando para a presença dEle. O Rei está nos chamando para a presença dEle. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Amados, estamos encaminhando para o final do nosso culto. Quero aqui dar duas tristes notícias, né, e deixar uma terceira notícia para o domingo que vem, porque é muita notícia triste para um domingo só. Infelizmente, a nossa mega célula, que ia acontecer essa quarta-feira, não vai acontecer, amém, queridos? A gente vai adiar a nossa mega célula para a primeira semana das células de janeiro, que vai ser lá para o dia 20 de janeiro, amém? Então nós estamos adiando a nossa mega célula agora para dia 20 de janeiro, por motivo do decreto, por motivo de segurança também, por motivo da gente evitar aglomeração, amém? Porque só nas redes mais, a gente contabilizando, a gente já ia passar de 200 pessoas, então na mega célula eu não podia aglomerar isso aqui, amém? Então, vocês estão me entendendo? Estou com o coração muito aflito por causa disso, mas em tudo, eu sei que o nosso Rei continua no controle de tudo, continua no governo, né? Eu sei que vocês compreendem. Outra notícia também triste, é que semana que vem nós teríamos o nosso almoço e assembleia geral, né? E também por causa do mesmo